Olá, é um prazer estar com você mais uma vez por aqui. Já começo deixando um beijo para o pessoal que tem apoiado este trabalho. Muito obrigada pelo seu apoio, que Deus abençoe sua vida e sua ajuda a gente a continuar no trabalho aqui. Agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo. E vamos lá, meus caros, estamos juntos mais uma vez neste canal e é claro que eu já chego pedindo. Peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário como é que está o seu humor hoje. No final do vídeo você deixa outro comentário, claro, falando sobre o nosso assunto que vamos tratar aqui hoje. O nosso tema deste vídeo é especialmente para você que tem acordado todo santo dia com aquela impressão de que o mundo está de pernas para o ar. Não. Não é impressão sua, as coisas estão realmente bastante esquisitas nos nossos dias. A questão é que a gente se acostumou a acreditar que toda explicação para cada absurdo é teoria da conspiração. Pois é, o diabo não chega mostrando o rabo, ele prefere fingir ser uma fantasia, assim as pessoas não se preocupam com as armadilhas que ele deixa pelo caminho. Portanto, hoje eu quero apresentar a você uma das cartilhas do mal que vem sendo implementadas no Brasil por décadas. Hoje você vai começar a entender que tudo isso que está acontecendo no Brasil não é por acaso, é uma agenda que vem sendo seguida à risca há anos para a gente chegar nessa situação em que nós nos encontramos. E detalhe, a maioria das pessoas nem sequer desconfia o que realmente acontece. Estamos falando da subversão ideológica, uma estratégia desenvolvida pelo Serviço Secreto da União Soviética, mais conhecido como KGB. A subversão ideológica ou medidas ativas foi exposta no Ocidente pelo ex-agente KGB Yuri Bezmenov. Foi ele que, após desertar para o Ocidente, revelou o plano dos comunistas para destruir nações por dentro sem disparar um tiro. Sim, estamos falando de guerra psicológica pura, e o Brasil está bem no meio deste moedor de almas. Nesta série, nós vamos destrinchar as 4 fases da subversão ideológica. A primeira delas é a desmoralização, a segunda, a desestabilização, a terceira fase, a crise, e a última, e não menos importante, é a normalização. Sem mais delongas, vamos à base de tudo. Por meio da desmoralização, como mudaram a sua percepção da realidade para você aceitar o absurdo com um sorrisinho no rosto, sem perceber as mudanças profundas que estavam acontecendo bem embaixo do seu nariz. Yuri Bezmenov explicava que 85% do orçamento da KGB não ia para a espionagem estilo James Bond. A grana pesada ia para as chamadas medidas ativas ou subversão ideológica, que é o mesmo que dizer propaganda, guerra psicológica. O objetivo? Ganhar eleição, ganhar dinheiro para ficar rico. Bem, na verdade, o plano dos comunistas era muito mais sutil e muito mais ousado. O objetivo era alterar tanto a percepção de realidade que, mesmo com uma montanha de evidências na cara, as pessoas não conseguissem chegar a conclusões lógicas para se defender. Eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Não conseguissem diferenciar o certo do errado, não conseguissem tomar decisões por conta própria, que seguissem comandos sem questionar e ainda pensassem que estavam no comando de tudo. Sabe aquele tio que defende político corrupto, mesmo com aquele vídeo da mala de dinheiro? Ou aquela pessoa que acha que o país está voando e que a picanha prometida há 4 anos atrás não chegou, mas vai chegar, em algum momento chega. O país do futuro está sempre de olho no futuro, um futuro que nunca chega, mas as pessoas continuam acreditando naquele político que mente e mente e mente. E tem aquele que acredita num salvador da pátria, um político que sozinho vai chegar, vai resolver todos os problemas num estalar de dedos. E claro que não podemos esquecer também daquele que perdeu a esperança total. Esse país não tem jeito, então ele não vai participar da política, ele não vai mais se mover em nada, né? Vai continuar na vidinha dele, a cervejinha no final de semana, o futebol e cara quem que se vire com essas coisas, né? Esse entregou tudo para o sistema e não quer nem saber.
Todos esses exemplos que a gente trouxe aqui, isso não é burrice individual, tá? Isso é um plano que foi construído para promover a desmoralização, que é a primeira fase da subversão ideológica apresentada por Yuri Bezmenov. Esta etapa, segundo Bezmenov, leva de 15 a 20 anos, que é o tempo suficiente para formar uma geração inteira na escola e na TV. Aí você pergunta, mas onde tudo isso começa, André? De que forma? E eu devolvo a pergunta para você. Onde é que você acha que isso tudo começa? De que forma? Se a sua resposta for faculdade, você está no caminho, mas a resposta certa é na infância. A obrigatoriedade de matrículas de crianças em creches e cada vez mais cedo não é por acaso. Inclusive, isso não é só no Brasil, tá? Eles começaram com a desculpa de que as mães precisam trabalhar, o que não é uma mentira, com a vida cada vez mais corrida, mais cara, o cidadão tendo de pagar cada vez mais impostos, é quase impossível que o pai sozinho consiga sustentar a casa. Mas toda esta benevolência estatal, claro que não é bondade, né? Nem preocupação com o seu bem-estar. No livro Maquiavel Pedagogo, o autor, um matemático e pesquisador francês, o Pascal Bernardin, ele nos dá uma pista do porquê de tanta sede do Estado em levar as crianças para a escola, tirar de casa, tirar da família cada vez mais cedo. Ele diz o seguinte: para modificar as atitudes e os valores, é preciso, portanto, que a escola se encarregue das crianças o mais cedo possível e durante o maior tempo possível. Olha as escolas integrais aí. Recentemente, no Distrito Federal, a Secretaria de Educação distribuiu livros para alunos do terceiro ano do fundamental, ou seja, para crianças de cerca de 8 anos de idade, com temas como sexo é vida, libido, desejo sexual e benefícios da atividade sexual. Aí eu te pergunto, o que esse tipo de tema tem a ver com crianças de 8 anos? Vamos dar uma conferida como é que anda a vida escolar, a qualidade do ensino para estas crianças? Tá aí. Metade dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental sem habilidades básicas de leitura. Aí você me diz, mas a matéria é de 2022, provavelmente a culpa foi da crise sanitária. Tá bem. Então corta para 2013, 7 anos antes da pandemia. Olha o resultado. Tá surpreso, né? Que surpresa! Mais de 50% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental eram analfabetos funcionais. E quando se discute educação no Brasil, o argumento para esses resultados pífios é sempre o mesmo. É a falta de investimento. Mas será que esse é realmente o problema? No Brasil, gastamos uma fortuna com educação. Só para você ter uma ideia, apenas em 2022, cerca de 5,5% a 5,6% do PIB, ou seja, de toda a riqueza produzida no país, foram destinados à educação. Os dados são do INEP, da Unesco e também do Todos pela Educação. Esse percentual é próximo e até superior ao de vários países que são excelentes em educação. Exemplos? Vários. Vamos começar pela Estônia, 7º lugar no PISA em 2022. O país investe cerca de 5,2% a 5,3% do PIB, enquanto Singapura e Japão entregam resultados excepcionais, investindo bem menos, em torno de 2,5% a 3,5% do PIB, ou seja, primeiro e quinto lugar do PISA de 2022 investe praticamente a metade do que o Brasil, que ocupou a 65ª posição, investe. Isso quer dizer que o problema aqui não é só dinheiro. É o que se faz com o dinheiro. Mesmo o Brasil investindo esse monte de dinheiro, professores e alunos reclamam recorrentemente de instalações precárias, de falta de material, enfim, de um monte de coisa. Aliás, quando a escola tem professor, porque ainda tem isso. Já nas universidades, a situação não é diferente. Falta até papel higiênico no banheiro. A verdade é que países que lideram o PISA da OCDE, como Singapura, Japão, Coreia do Sul, Estônia, transformam investimento em resultados brutais de matemática, ciência e leitura, enquanto o Brasil transforma o investimento do pagador de impostos, ou seja, pega o seu dinheiro e transforma em militância.
O Brasil, em 2022, tirou 379 pontos em matemática. Não atingiu nem a média da OCDE, que foi de 472 pontos. E mais, com menos de 30% dos alunos alcançando o nível básico de proeficiência. O resultado prático: nós formamos cada vez mais fiscais de pronomes neutros, especialistas em ressentimento social, inveja, promiscuidade, enquanto engenheiros e cientistas, bem, estes estão em falta. Aparecem nos rankings internacionais de inovação. E o ápice do absurdo: faculdades de medicina que entregam profissionais que zeram o básico. Resultados divulgados no início deste ano, 2026, mostram que no ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, quase 13 mil alunos do último ano foram reprovados, mais de 30% dos cursos com desempenho insuficiente em questões simples de diagnóstico de dengue, dor de cabeça e prescrição de remédios. Vamos para outra ponta do problema. Qual é a preocupação da mídia brasileira? Eles estão preocupados quão misógino é o seu colega de trabalho se pergunta a uma mulher se ela está de TPM. E claro que, além das distrações, da militância, da mídia, tem muita propaganda. Pelas redes sociais, muita gente comentando uma série de reportagens mostrando as maravilhas da China no lacrástico. Pois é, tudo brilhante, tecnológico, eficiente, mas eu que não assisti, tenho a tranquilidade para perguntar. Os coleguinhas mencionaram na reportagem o crédito social chinês, que tranca em casa quem fala mal do governo? Em alguns casos, não só ficam trancados em casa, né? Desaparecem mesmo. Por acaso, eles mostraram os campos de concentração, chamados campos de reeducação dos uigures, que têm uma estimativa de mais de 1 milhão de detidos? Eles falaram sobre a repressão brutal à liberdade de expressão, cerceamento das redes, ou melhor, da web em geral, né? Falaram das crianças abandonadas e dos milhões que vivem em condições miseráveis, apesar da propaganda fome zero, ou não é fome zero, né? Pobreza zero, é que lembra um outro país, assim, da América do Sul, mas enfim, é que lá na China também tem a propaganda da pobreza zero, embora haja milhões de miseráveis. E para quem pensa que o jornalismo é o único vetor de propaganda, está enganado. O entretenimento é ainda mais ativo quando falamos de engenharia social. As novelas, desde os anos 70, ajudaram a normalizar a promiscuidade, a desvalorização da família, dentre outras coisas. Isso não é opinião, isso é constatação. Em 2009, um exemplo do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, apontou que onde o sinal da Globo chegava, aumentavam a quantidade de divórcios e diminuíam o número de filhos. Família, que sempre foi só família, ganhou um adjetivo, agora é tradicional. Assim, pai, mãe e filhos vivendo juntos passaram a ser sinônimo de algo arcaico, inadequado. Enquanto isso, qualquer ajuntamento de pessoas leva o nome de família. Veja o que diz Christopher Lasch, que foi um renomado historiador, sociólogo e crítico social norte-americano. Sobre a família, ele diz o seguinte: ao minar a autoridade dos pais, as agências de controle social transformaram o indivíduo em um ser vulnerável, privado de proteção emocional que apenas a família privada pode oferecer contra as invasões do Estado e do mercado. Ou seja, seres humanos desconectados de família são presas fáceis. Por falar em presa fácil, em pessoa que tem dificuldade em se desenvolver, olha para o Brasil. Entre 94 e 95 milhões de brasileiros estão vivendo no CadÚnico. O que é o CadÚnico? É o Cadastro Único para Programas Sociais. Isto significa que quase metade da população brasileira depende de algum auxílio do Estado para sobreviver. Enquanto isso, o trabalhador médio, ou seja, você, rala 149 dias por ano ou quase 5 meses só para pagar impostos. O problema é que muitos não entendem que mais auxílio não é sinal de progresso, mas de pobreza, e pobreza de todo mundo, tá? Pobreza dessas pessoas que vivem das esmolas do Estado e também do restante, de você, que tem que trabalhar mais para pagar mais impostos para sustentar os auxílios.
Diante de tudo isso, nós encontramos o mesmo povo que se acostumou com a miséria, com a violência, com a falta de infraestrutura, com uma saúde pública precária, discutindo linguagem neutra. A pornografia já nem se discute mais os efeitos nocivos. E se for infantil, muitos já nem se comovem mais. Recentemente, no Amazonas, uma professora foi presa por abusar da própria filha. A mulher trabalha com crianças, é professora, abusava da própria filha e ainda divulgava o material na internet. Isso não é reflexo de uma sociedade normal, mas de uma sociedade doente e desmoralizada. Então não adianta achar que eleger o político preferido vai salvar o Brasil. O país precisa urgentemente de famílias fortes, crescimento intelectual, moral e principalmente espiritual. E chega de tratar políticos como celebridades, como seres humanos incapazes de errar. Gente, político é ser humano, político erra, tem político bom, tem político que não presta. E vou repetir aquilo que eu sempre digo: político é empregado do povo. Se não trabalha bem, a gente demite e coloca outro no lugar. É simples assim. Eu sei que muita gente foge quando colocamos o dedo nessa ferida. E tá tudo bem. Você é livre para ignorar este fato, mas quando você se decepcionar, acordar, a porta vai estar aberta para você voltar e começarmos a nossa discussão a respeito de um Brasil realmente decente, um Brasil realmente que precisa ser construído. Então, se você quer se abraçar a algum político, colocar sua mão no fogo, boa sorte. Eu prefiro ficar com Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. E para você que se sente enganado, sente que está sendo empurrado para um abismo de ignorância, de dependência, de preguiça, de desconexão da realidade, parabéns! Você começou a enxergar a subversão. Não é teoria da conspiração. São fatos, números, padrões que se repetem. E nós precisamos conhecer para saber como combater. Mas por hoje nós vamos encerrando por aqui. Agora fique atento, porque esse foi só o começo. Foi só o primeiro vídeo da nossa série sobre subversão ideológica ou medidas ativas. No próximo vídeo nós vamos ver como essa bagunça sai das salas de aula e chegam na polícia, no judiciário, no Congresso Nacional, na saúde dos brasileiros, enfim. Deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que ainda está no modo tá tudo normal, isso é teoria da conspiração. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente aqui. Você acha que no mundo atual as pessoas têm tido uma percepção alterada da realidade? Quero ler o seu comentário, hein? E se você acha que esse trabalho faz diferença na sua vida, considere apoiar este canal com o Pix que aparece na tela e também está na descrição. É o acelocutor@gmail.com. Isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho por aqui. Um beijo e até a próxima.